Bom, antes de dar início e falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu queria deixar uma reflexão aqui. Se você já pensou, já imaginou em perder um contrato importante da empresa por conta da LGPD? Eu tenho certeza que vocês não querem que isso aconteça, e é por isso que eu vou falar hoje sobre a importância da LGPD e como evitar que isso ocorra. Mas antes de entender sobre a LGPD, é preciso entender sobre o atual cenário dos dados pessoais. Os dados pessoais, eles geraram muita informação e conhecimento, porque as empresas, elas perceberam que as pessoas não são iguais e que elas tinham gostos diferentes, e por isso elas separaram as pessoas de acordo com essa preferência, exatamente para oferecer serviços mais personalizados, produtos mais personalizados. E tudo isso foi feito através da coleta dos dados pessoais. Então, os dados pessoais, eles geram informação que geram conhecimento para as empresas. E não tem nenhum problema tratar dados. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para evitar o abuso nesses tratamentos. Então, qual que é a importância da LGPD? Ela veio exatamente para evitar os abusos no tratamento de dados e estabelecer as regras para que esse tratamento seja realizado. Então, a lei, ela permite que a empresa trate esses dados, desde que ela respeite os direitos dos titulares. E não tem nenhum problema, né, em tratar dados. A lei não proíbe, ela só estabelece as regras do jogo. E o que é a LGPD? A LGPD, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamenta o tratamento de dados pessoais da pessoa natural. E aqui a gente fala de clientes, de empregados, toda pessoa natural e os dados pessoais dela. E quem precisa cumprir a LGPD? Todas as pessoas jurídicas, independente da sua finalidade ou da atividade que ela exerce, ela precisa estar adequada à LGPD. Então, se é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma grande empresa, todas devem observar a lei. E também as pessoas físicas que tratam os dados com finalidade econômica, um contador, um médico, um advogado. E como que a LGPD ela veio regulamentar esse tratamento de dados? Ela faz isso com base em 11 princípios, que é o que vão nortear todo o tratamento de dados que vai ser realizado pela empresa. Além disso, a lei ela traz as bases legais, que são as hipóteses que autorizam o tratamento de dados. Então, para você realizar aquele tratamento de dados, você tem que se encaixar em uma dessas hipóteses previstas na lei. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto, porque desde que começou a se falar de LGPD, muito se fala que é só pedir o consentimento para tratar os dados. Mas o consentimento, ele é apenas uma das hipóteses previstas na lei para o tratamento de dados. Ela prevê várias outras situações que autorizam esse tratamento. E esse consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, você imagine, se a sua empresa tem mais de 20 empregados, você é obrigado a ter o controle de jornada na sua empresa. A lei te obriga a ter esse controle. E aí, você pode fazer isso por meio manual, mecânico, eletrônico. E se você optar por eletrônico, normalmente se utiliza a biometria. Nesse caso, você vai pedir o consentimento do seu empregado para tratar esses dados, sendo que ele pode revogar esse consentimento a qualquer tempo? Não. Você vai pedir, você vai fundamentar isso com base na obrigação legal, que também é uma das bases legais previstas na lei. Além das bases legais, a lei prevê também os direitos dos titulares, que é o que vai limitar esse tratamento de dados. Então, a empresa ela pode tratar esses dados conforme a lei e
desde que ela observe e resguarde todos os direitos dos titulares. E aí a lei, ela traz vários conceitos e a gente precisa entender um pouco desses conceitos para entender o que a lei fala. Então, eu trouxe aqui 4 conceitos básicos trazidos pela LGPD. O primeiro é o dado pessoal. O dado pessoal é tudo aquilo que identifica ou possa identificar a pessoa natural. Além do dado pessoal, tem o dado pessoal sensível, que é todo aquele dado que pode gerar um estigma, uma discriminação, um preconceito à pessoa. Então, aqui a gente fala de dados de saúde, dado biométrico, orientação religiosa, filiação sindical, orientação sexual. E temos o tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? É tudo aquilo que acontece com dados desde o momento que ele entra na sua empresa até o momento que ele sai. Então, uma coleta, um armazenamento, uma distribuição, um compartilhamento, o descarte. E também tem o titular de dados, que é toda pessoa natural a que aquele dado se refere. Sou eu, somos todos nós que estamos aqui nessa sala. Nós somos titulares de dados. E por que se adequar à LGPD é importante? A LGPD, ela já está em vigor há mais de um ano. Então, ela é uma obrigação legal. E como uma obrigação legal, ela sujeita aqueles que não estão cumprindo a sanções administrativas e condenações judiciais. Por isso que ela é urgente. Se você não está adequado, se você não começou a adequar nenhuma parte na empresa, você já está atrasado, porque já pode haver sanções pelo descumprimento da LGPD. E quando você se adequa, você diminui os seus riscos e os seus custos, porque a chance de você ser sancionado, de sofrer um processo judicial, é bem menor se você está adequado. Além disso, as chances de você ter um incidente de segurança, que é um vazamento de dados, ou um ataque hacker na sua empresa, ou uma conduta indevida do empregado em relação aos dados, também diminui. E tem um efeito cascata. Lá no início, eu fiz uma pergunta para vocês, e tem tudo a ver com o efeito cascata, porque como a lei já está em vigor, as empresas que estão adequadas, elas vão querer trabalhar com outras empresas que também estão adequadas, porque a lei prevê uma responsabilidade solidária. Então, se eu estou adequada e compartilho o dado com uma outra empresa que não está adequada e ela causa um dano ao titular, ela vaza esses dados ou qualquer outra coisa, eu posso ser responsabilizado solidariamente com ele. Então, as empresas vão começar a exigir que seus parceiros, seus prestadores de serviços, também estejam adequados à LGPD. Além disso, a gente tem melhorias de processo, aumenta na confiança e melhora na reputação da empresa. E aí você pode estar se perguntando como que isso se aplica na prática, como que a LGPD vai funcionar na realidade. Então, eu trouxe aqui 3 casos para a gente verificar a aplicação da LGPD. O primeiro é o caso de um vazamento de atestado médico, indicando que o empregado era portador de HIV pelo RH da empresa. Esse RH, ela tinha uma impressora que era compartilhada com todos os outros setores da empresa, e ao imprimir esse atestado, vários outros empregados que não tinham por que ter acesso a essa informação, tiveram. Isso gerou tamanho constrangimento a esse empregado e acabou ocasionando a responsabilidade da empresa. Então, aqui mostra a importância da melhoria dos processos, a importância de proteger os dados, principalmente dados pessoais como esses, que são sensíveis, dados de saúde. E aí, eu trouxe outras 2 situações muito semelhantes, em que um sindicato obreiro ele está ajuizando ações alegando que as empresas estão descumprindo a LGPD.
Ele fez isso em relação a uma indústria alimentícia e em relação a uma cooperativa. E aqui a gente teve desfechos completamente diferentes. Na primeira, a Justiça julgou improcedente a ação que acusava a indústria alimentícia de violar a LGPD, porque a empresa comprovou que estava adequada, ela juntou todos os documentos que são produzidos durante o programa de adequação, então tinha política de privacidade, política de descarte, tudo isso, e por isso a ação foi julgada improcedente. Já em relação à cooperativa, a cooperativa não conseguiu comprovar que tinha implementado sequer alguma medida presente na LGPD, que tinha sequer iniciado esse processo. E, com isso, o juiz determinou que ela se adequasse e comprovasse em 90 dias que estava adequado, sob pena de multa diária. Então, aqui você vê que aumentou o risco da empresa, porque além de ter que fazer essa adequação correndo e às pressas, isso também pode gerar um custo muito alto para ela se ela não conseguir cumprir no prazo dado pela Justiça. E quando a gente fala de LGPD, a gente tem que entender que a LGPD passa por 3 pilares, que são muito importantes. O primeiro pilar são as pessoas. As pessoas, elas têm que ser treinadas e conscientizadas para a importância da proteção de dados, para os processos que serão adequados dentro da empresa, porque uma ação humana ela pode acabar gerando um dano para o titular de dados, igual que a gente viu na situação, no primeiro exemplo do atestado de HIV. Como segundo pilar, a gente tem os processos, porque todos os processos da empresa vão ter que ser reavaliados. Então, você vai olhar todo o ciclo de vida, o fluxo de dados existente na empresa. Você vai avaliar para verificar o que está em desacordo com a lei e o que precisa ser modificado. E, por fim, a gente tem a tecnologia, que é um ponto muito importante na LGPD também, que é onde você vai gerenciar os riscos ligados à segurança da informação. Então, aqui você vai avaliar quais são as medidas necessárias para você prevenir ou diminuir os riscos. E eu faço um link com um tema que vai ser da doutora Flávia daqui a pouco, que quando você utiliza também programas piratas, você pode estar violando, você provavelmente vai violar a LGPD, porque você põe em risco toda a segurança da sua empresa. Esse programa ele pode ser uma porta de entrada por um ataque, para colocar vírus no seu sistema. Então, tudo isso vai fazer com que a segurança da informação da sua empresa não esteja adequada e você esteja violando a LGPD também. E como que a empresa pode fazer para se adequar à LGPD? Normalmente isso é feito através de um programa de adequação, então a empresa passa por uma análise e revisão dos processos internos e documentos, contando com uma consultoria. Aqui, o programa de adequação, obviamente, vai levar em consideração a realidade da sua empresa, o tamanho do seu banco de dados, o fluxo de dados que tem ali dentro. Esse programa pode ser mais extenso, esse programa pode ser um pouco mais simplificado. Os documentos a serem elaborados vai depender também do tamanho e da necessidade da sua empresa. Às vezes, uma empresa menor não precisa da quantidade de documentos que uma empresa maior e que trata um número de dados maior vai precisar. Então, a gente fala que esse programa ele é dividido em 6 fases, que elas podem ser feitas, inclusive em conjunto ou concomitantemente. Então, não necessariamente você vai ver todo esse fluxo do programa na sua empresa.
O primeiro passo para você fazer essa adequação é a conscientização, que trata do primeiro pilar da LGPD, que são as pessoas. Então, é onde você vai treinar, conscientizar, trazer essa importância da proteção de dados dentro da sua empresa. Feito isso, você vai passar para o mapeamento de dados, que é onde você entra no segundo pilar da LGPD, que é em relação aos processos. Você vai verificar tudo que acontece com os dados dentro da empresa, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai. Então, como que ele é coletado, como que ele é armazenado, como que você distribui, compartilha, descarta esse dado. Feito esse levantamento, você passa para o diagnóstico, que é onde você vai verificar o que dentro da empresa está em desacordo com a LGPD. Então, aqui você vai verificar todos os pontos que precisam ser adequados e você passa para o planejamento, que é onde você vai fazer. Vai planejar tudo o que precisa ser modificado. Se precisa realizar um documento, se precisa instalar um software, e depois você passa para a efetiva implementação. Então, se você precisa fazer uma política de privacidade, uma política de descarte, um guia de boas práticas, um aditivo contratual, atualizar um software, atualizar os antivírus, tudo isso vai ser feito nessa parte de implementação, que também vai levar em consideração não só os processos, mas também a segurança da informação da empresa. E feito isso, você entra numa fase de monitoramento, que é quando você vai analisar tudo que foi modificado e implementado na sua empresa, se está funcionando, se ela não está ali inviabilizando o dia a dia da sua empresa de alguma forma. E feito isso, tudo que foi implementado, ele tem que ser mantido, deve ser contínuo, observado por todos aqueles que tratam os dados dentro da empresa. Porque a adequação à LGPD, ela é contínua. Então, sempre vai ter que se observar se os processos estão sendo seguidos, se está sendo respeitado e se a proteção dos dados está sendo garantida. E o recado que eu queria deixar é que a LGPD ela não veio inviabilizar um modelo de negócio, ela já está em vigor, ela veio estabelecer as regras para o tratamento de saúde, para o tratamento de dados, ela veio garantir os direitos dos titulares e beneficiar aquelas empresas que vão estar adequadas. Então, a lei é urgente, ela já está em vigor, precisa ser observada por todos, mas ela não está aqui para, de maneira nenhuma, inviabilizar o seu negócio. Eu agradeço a atenção, eu peço desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco com a garganta inflamada, e o que eu tinha para apresentar da LGPD era isso. Eu vou... Doutora, posso... muito obrigada, doutora, parabéns pela apresentação. Vamos dar a palavra agora para a doutora Flávia, e na sequência, quem tiver alguma pergunta, né, acredito que tenha, vai poder se manifestar, depois a palestra da Flávia, tá? Muito obrigada. Doutora Flávia, olá, tá com você bom dia a falar. todos. Bom dia a todos. Obrigada, doutora Letícia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e ressaltar a importância desse nosso encontro aqui, né, chancelado pelo sindicato, que dá essa oportunidade da gente levar aos associados segurança e informação aos empresários. Como a doutora Letícia falou, né, ela trouxe para a gente essa realidade do nosso mundo virtual. Né? Eu sempre falo que, da mesma maneira que a gente caminha pela rua, né, a gente hoje em dia caminha pelo mundo virtual, querendo ou não querendo, por opção ou não. E nesse mundo virtual, ele tem vários direitos e deveres a serem cumpridos, né? Como a doutora Letícia trouxe da LGPD, a gente também tem a propriedade intelectual. Quando a gente fala em propriedade intelectual, normalmente o que vem na cabeça do empresário é a marca e a patente, mas até a patente, né, que faz mais parte desse mercado, né, enfim, de criação. Só que existe o software,
que também é propriedade intelectual. E desde que a gente chegou aqui no sindicato, fazendo esse trabalho de consultoria, o que se repete, né, a gente chama o tendão de Aquiles aqui dos associados, são os usos indevidos de software. O que fez a gente ver essa necessidade de trazer a informação para vocês, né? O que uma violação pode causar, como eu cometo essa violação, olha, poxa, mas foi o meu funcionário que baixou o software e eu não sabia. Não faz diferença. O fato é que quando se baixa um software na rede sem a licença estar paga, estar ali de acordo com a lei, o empresário se põe numa situação de pirata. Ah, mas, poxa, eu não fiz isso de má fé. Para a dona do software, não existe a má fé ou a boa fé, existem as pessoas que fazem uso sem pagar ela. E quando a pessoa faz uso sem pagar ela, o que ela faz? Aciona. Né? E é isso que a gente vem vendo nos últimos anos aqui no sindicato, o que intensificou nos últimos 2 anos por conta da pandemia, obviamente porque as tecnologias de proteção das redes e monitoramento dessas redes cresceu muito, né? Aí, antigamente, a gente falava, poxa, eu sou eu tenho uma empresa pequenininha, a pessoa não vai me ver. Não, hoje, o monitoramento das redes, independente se você tem 10 computadores na sua rede ou ele vai estar monitorando, né? E o importante aqui é fazer um trabalho de conscientização, porque o prejuízo pelo uso indevido de uma propriedade intelectual alheia é enorme. Na hora que você viola, você está propenso a uma ação penal, uma ação civil de indenização. Aí você fala, poxa, mas doutora, eu sou pequeno, eu não tenho dinheiro, pode entrar com processo contra mim, eu não vou ter dinheiro para pagar. Agora, você imagina se num processo desse, você tem penhorado uma máquina que é a sua máquina de trabalho, né? Aí já está um prejuízo. Fora todo o ônus que isso traz moral, né? De estresse mesmo, né? E o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando 2 soluções para vocês, né? Para que vocês saiam, né? Para que os empresários, quando eu digo vocês, é que estamos todos aqui, né? Todos nós estamos propensos a cometer crimes de propriedade intelectual por falta de conhecimento, porque é uma matéria muito pouco difundida entre os empresários e é um mercado muito caro. Então, na hora que até o empresário busca estar dentro da lei, quando ele bate nos valores, para você adquirir, por exemplo, hoje um SolidWorks, você tem que desembolsar $12 mil. $12 mil é muito dinheiro para uma época que a gente está em recessão, né? Mas isso não tira a necessidade da empresa ter aquela ferramenta para melhorar o seu atendimento ao seu cliente. Então, dentro do sindicato, a gente está trabalhando para 2 vertentes. Uma, buscar a solução junto aos detentores desses softwares que são mais usados pelos nossos associados. Eu trago aqui o exemplo do SolidWorks, que é o que se repete, né? A gente está buscando, junto à empresa francesa, fazer um convênio com o sindicato para que os associados que tenham interesse em adquirir esse software possam ter alguma vantagem, algum desconto, para que a gente saia desse terreno da pirataria e possa tanto eles ficarem seguros que ninguém está pirateando, quanto a gente de não precisar piratear para usar, né? E a outra vertente que a gente tem como segurança para o empresário na hora dele viver o mundo virtual de forma segura é você desenvolver um próprio sistema para você, né? O que eu preciso? Eu preciso de um SolidWorks? Não, eu uso uma ferramenta que tem no SolidWorks. Será que se um profissional desenvolver essa tecnologia para mim, sob encomenda, não vai sair mais barato, não é mais seguro? Amanhã ou depois eu posso ter um software que eu também posso compartilhar com outras empresas. Ou seja, eu estou investindo algo que pode virar um produto da minha empresa que vai ajudar outras empresas, isso também pode ser monetizado. Então, a nossa função aqui é dar musculatura aos empresários para que eles tenham força e como
sair dessas situações e que muitas vezes você é pego de surpresa, porque nem sempre você tem conhecimento, mas se está na sua rede, como é que prova que você não tem conhecimento, né? Então, assim, nessa busca de soluções, né? Porque a gente está aqui para apresentar soluções para vocês, né? A gente tem a nossa profissional, que também faz parte do nosso time, que é a Elisa. A Elisa, ela é uma profissional de soluções tecnológicas. Ela faz parte do nosso quadro de colaboradores com o sindicato, e quando a gente começou a estudar o que a gente ia trazer aqui para vocês, eu e a doutora Letícia, imediatamente a gente viu que a gente precisa de alguém de TI também, que não adianta a gente explicar para vocês leis se a gente não tem a tecnologia, alguém de tecnologia para explicar, olha, como é que eu posso adequar essa lei tecnologicamente? E aí a Beatriz vai trazer para a gente, a Elisa vai trazer para a gente essa visão do TI. No final, iremos abrir para perguntas e respostas, e eu vou mandar quando acabar, né, a gente vai mandar um texto onde eu explico, né, de maneira bem técnica como isso reverbera nas empresas. Eu ia até apresentar o texto aqui, mas eu acho que ficou procurei ser mais dinâmica, né? Em termos de informação, até para botar na cabeça de vocês e vocês irem aí trabalhando isso e falar, olha, pô, eu preciso saber disso. Porque vocês trazendo a demanda de vocês, é mais fácil da gente entender o suporte que vocês precisam, né? E, com isso, a gente desenvolver esse trabalho de segurança empresarial, né? Que é um dos pilares que a gente tem aqui na nossa consultoria junto ao sindicato. E, para continuar a minha fala, trazendo esse segmento de tecnologia, eu chamo a Elisa para falar um pouco melhor para a gente sobre isso. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade com o Sindifé e a pessoa da Flávia, né, que me fez o convite. Eu vou compartilhar aqui uma tela rapidinho, né? E eu só gostaria que vocês... aqui está como eu não podendo compartilhar. Se puder liberar, Rita. Meu nome é Elisa Binatti. Liberada, Elisa. Ok, obrigada. Então, aqui eu vou só fazer uma passagemzinha aqui. Vocês já estão vendo a tela? Sim. Bom, isso aqui é só para dar um norte aqui para a gente fazer o trabalho, né? A minha empresa é a Solution Consultoria e nós trabalhamos com soluções, normalmente na área de TI. Né? Então, às vezes o pessoal pensa que eu trabalho só em cima de RP, né? Que a gente tem como carro-chefe. Mas o que nós temos visto, né, nesses 21 anos que a gente está trabalhando aqui, como tanto a empresa Solution Consultoria e como um canal da Senior Mega Sistemas, né, a gente atende aqui o mercado do Espírito Santo, mas outros mercados também aqui no Brasil. Então, a gente tem visto ao longo desses 21 anos que há uma preocupação muito grande de faturar, de ter o lucro, mas algumas coisas se perdem no caminho. E essa questão da LGPD e dessa parte de propriedade intelectual está muito ligada à empresa começar a enxergar, principalmente os gestores começarem a enxergar além do RP. Né? Porque, se vocês observarem... Eu vou até passar aqui rapidinho. Só ver aqui. Nós temos soluções para várias áreas, né? Indústria, corporação, serviços, RH, CRM. E quando a gente começa a conversar sobre essa questão de proteção de dados, por exemplo, aqui no CRM, né? Então, eu vou fazer só uma pincelada aqui geral, né?
Quando eu falo em CRM, a gente está tratando pré-vendas e pós-vendas. Imagine que quando, no caso, a empresa vai ligar para fazer uma prospecção, ela começa a pegar informações confidenciais das empresas. E é importante que, dentro de uma ferramenta de CRM, a empresa consiga restringir, né, a possibilidade que essas informações dessas empresas que estão sendo contratadas vazem. Então, quando você trabalha com uma solução dessa, você consegue já fazer, inclusive, as ligações dentro de uma ferramenta, tudo protegido ali com a lei de LGPD. Então, essa é uma questão que eu gosto de explicar, porque às vezes o pessoal pensa que o CRM é só para poder fazer contatos de aniversário, né, fazer o pré-vendas ali para marcar visitas, mas você consegue ter um sistema que abrange tudo isso. Quando a gente vai para uma área de serviços, por exemplo, nós temos um RP para serviço que muitas vezes os contatos são muito no celular. Então, o cliente passa os problemas dele ali no celular, cada hora de uma pessoa da empresa. E quando você tem um sistema, né, nesse caso nós temos, que tem um portal ali de serviços, as informações todas ficam dentro da plataforma. Então, o pessoal não precisa ficar expondo dentro de celulares. Então, é muito importante também essa questão de a empresa começar a pensar na telefonia corporativa, porque, infelizmente, os telefones são roubados, os celulares, ou as pessoas acabam mostrando as informações gerais da empresa e dos clientes para o mercado. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente, que quando a empresa ela não procura entender como está andando essa questão das informações, ela começa a ter o prejuízo financeiro e também de imagem. Porque se vazam as informações, um outro cliente vai ficar preocupado em contratar a sua empresa. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala de RP, então você tem controle, a tua empresa tem controle de todas as informações, aí aqui não é só do faturamento, não é só falar sobre a questão do fluxo de caixa. Quando a gente fala de informação, a informação é tudo, né? Tudo que está passando na empresa. Aquela vendedora que está conversando com uma empresa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ela está colocando informações, porque as pessoas acontece que as pessoas acabam abrindo o coração e falando demais, né, sobre problemas da empresa ou questões pessoais para pessoas que às vezes nem conhecem, né? Então, essas informações estão integradas, né? Então, você tem que ter todo esse trabalho. Então, isso aí vamos dizer que seja dentro do RP, dentro do CRM. Agora, quando a gente fala também, né, porque aqui, quando você vê assim, a empresa está toda controlada, você tem o controle das informações que saem para o mercado, para que entra do mercado para a sua empresa, né? Mas aqui eu queria bater mais a tecla nessa parte de nuvem, né? Por que nuvem? O pessoal ainda está assim, meio receoso, às vezes, em colocar os sistemas na nuvem. Aí eu procuro passar o seguinte: o que você confia mais? Você ter um servidor com as informações ali, um técnico de informática ali, de repente ele não, se você não está investindo às vezes em tecnologia, imagine ferramentas para combater invasões e também vazamentos de dados da sua empresa. Então, quando você tem nuvem, você não precisa ter um servidor, você não precisa ter um técnico de TI cuidando do teu sistema. Quando eu estou falando aí das informações que você vai colocar lá, o RP, o CRM, enfim, as ferramentas que você vai utilizar. Você não precisa se preocupar com segurança de acesso, você não precisa se preocupar com backup, você pode conectar de qualquer lugar, você pode se conectar a várias outras ferramentas, né? Porque a nuvem veio para ajudar essa internet das coisas, né? Como a gente fala. Então, assim, trabalhar com ferramentas com nuvem, eu acho que todo gestor tem que pensar nessa possibilidade, porque isso vai ajudar a você conseguir, inclusive, por exemplo, nós temos ferramenta de PPM, né, que é de controle de processos, vocês podem mapear onde que está fugindo a informação, tem
empresas que são especialistas nisso. Às vezes o pessoal pensa que para fazer um levantamento sobre segurança da empresa, das informações, para não ter vazamento, ou para ter um sistema melhor, precisa gastar assim, um valor alto para poder fazer isso. Então, o que eu gostaria de passar para vocês, tá? Que é alguns benefícios da nuvem, tá? Eu estou fazendo assim, um apanhado assim, rápido, né? Que nós aqui da Solution, né, nós, além de sermos uma empresa integradora de soluções, né, nós vendemos, implantamos, damos suporte e atendimento para os nossos clientes, fazemos pós-venda de produtos nossos, que nós temos para o mármore e granito e para a administradora de shopping center, e nós temos mais de 200 soluções, porque a Mega, né, foi comprada pelo Grupo SEMI em 2018, e passou a ser o segundo maior grupo de software do Brasil, e há 21 anos nós estamos com a Mega, e nós podemos ajudar vocês aí nessa parte de sistemas. Então, eu posso identificar, a Rita anteontem me falou sobre essa questão do SolidWorks, posso verificar se tem como ajudar, né? Qualquer solução que vocês precisarem, se eu conseguir, dentro do meu portfólio, ou não tendo nesse portfólio, eu tentar buscar uma solução para vocês que possa ajudar, eu estou à disposição. Aqui são alguns dos nossos clientes no Brasil todo, né? Nossos e da Mega, só para vocês terem ideia, né? Que nós trabalhamos com construção e corporação, 30 das maiores do Brasil estão com a Mega. Nós temos a Wine aqui, nosso cliente, tem a Provale, que é nosso cliente, a IKM Testing aqui na Serra, nosso cliente. Então, assim, nós temos clientes no Brasil todo, temos um suporte, que isso facilita bastante, né? Já ganhamos 2 prêmios, né? A Mega com a parte de suporte no Brasil todo, porque tem uma ferramenta para controlar tudo que é chamado. Nós temos também uma base de conhecimento para poder o usuário, né? Quando ele quiser aprender mais, ou ele tiver uma dúvida, ele consegue. Atualmente são mais de 20 mil artigos, né, que já está mudando. Tem uma universidade Mega para fazer cursos, né? Então facilita isso. Tem toda uma parte de gestão de RH, inclusive aqui na parte de RH, né? Aí você vai ter uma série de proteções, né, das informações. Então, isso é um assunto bem sério. Quando a gente fala sobre sistemas. Então, no geral, nós trabalhamos com RPs específicos para vários segmentos: serviço, montagem, caldeiraria, usinagem, manutenção industrial, construção e incorporação, parte de serviços, facilities também, indústria, mármore e granito também a gente trabalha. Então, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que eu estou aqui à disposição para tentar entender quais as necessidades de vocês, porque às vezes é individualizada e tem algumas que são meio coletivas, para poder eu tentar achar no meu portfólio ou com meus parceiros o que eu posso trazer para vocês. Eu não sei, eu posso fazer um contato, né? Um ex-funcionário nosso estava trabalhando nessa empresa francesa que você citou, ele estava trabalhando na Irlanda. Também posso ver se tem algum canal de comunicação para a gente tentar trazer alguma coisa para cá, né? Porque quando eu vi o nome, quando você me passou, então eu posso tentar achar alguma coisa. Tudo é questão da gente conversar, que aí eu vou buscar. Eu agradeço muito a disponibilidade. Eu acho que quanto mais pessoas pensando nas soluções, menos difícil é a gente encontrar, né? Porque nesse segmento nada é fácil, né? É menos difícil, né? E eu acho que essa sua fala, né? Esse seu esclarecimento da parte de TI abre aqui para os nossos associados um campo que às vezes a gente não tem muita noção que é acessível, né? Porque existem aquelas coisas, aqueles serviços que a gente sabe que acontece, mas a gente acha que a gente não é para a gente, né? E uma coisa também, Flávia, que é importante, é que, por exemplo, se você me perguntar sobre programação, eu sou administradora com ênfase em sistemas, né? Mas eu não falo sobre Bitbyte, né? Então, eu não programo, não faço nada disso. O que eu gosto é de negócio, de buscar solução. Esse é meu ponto. E meu sócio trabalha com a parte técnica. Então, eu tenho uma linguagem muito simples. Então, o gestor, às vezes, ele tem medo de conversar com o vendedor, que começa a falar um monte de palavras em inglês. Eu evito. Eu trabalhei 14 anos em multinacional americana, mas eu não faço isso. Então, é uma linguagem simples e rápida. Então, a pessoa pode ficar à vontade para conversar. Pode dar sequência, pode não dar. A gente planta a sementinha, né? E fica aí uma linguagem fácil para todos entenderem, não
ficarem preocupados nessa conversa, tá ok? Muito Doutoras. obrigada, Elisa. Muito, muito obrigada mesmo. Nada, estou à disposição. Doutoras, queria agradecer a fala da Elisa e pedir para que ela tire, então, o compartilhamento da tela. Acho que deu tempo de todo mundo acessar. E a gente abre agora, nesse momento, para as perguntas, né? Caso alguém tenha interesse em fazer perguntas direcionadas para qualquer uma das três. O objetivo do sindicato, então, é oferecer essa consultoria, né, para todos os associados, através da doutora Letícia, que é especialista em LGPD, doutora Flávia, especialista em propriedade intelectual. Nós temos esse serviço aqui no Sindifer, que está disponível de forma gratuita para os associados, o serviço de consultoria, tira dúvidas, e a gente trouxe a Elisa aí como mais uma possibilidade, né, que nós estamos buscando essas parcerias, tanto com as grandes empresas internacionais, proprietárias dos softwares, quanto a possibilidade de desenvolver especificamente para os nossos associados num valor mais acessível.